boa tarde. Nós estamos aqui com mais uma live pela OAB de Carapicuíba. Meu nome é Matheus Bento Costa, eu sou assessor da presidência e também membro da Comissão de Assuntos Temáticos da OAB de Carapicuíba. Eu estou aqui com a doutora Cláudia Klopper, que é quem organizou essa live hoje. Ela é presidente da Comissão de Assuntos Temáticos da OAB de Carapicuíba, e nós estamos recebendo o Dr. Roberto Senise aqui, um profissional com um currículo invejável, intensa vida acadêmica, como professor, coordenador de cursos de direito, né? E, por favor, podem fazer suas apresentações, doutora Cláudia. Boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiramente agradecer a Deus, né, por estar com saúde, estar aqui presente nessa live, que espero que seja maravilhosa para todos. Diante dessa calamidade que está acontecendo aí, a gente está vivo e com saúde já é muito importante. Eu gostaria de agradecer também a toda a subseção da OAB Carapicuíba, em nome do Dr. Paulo Kisse, que é presidente, que nos deu essa oportunidade, né, de trazer esse assunto tão polêmico e importante para todos os membros aí da área do direito, e também a sociedade, que é um assunto que nos interessa para todo mundo, né? Agradecer aí ao doutor Roberto Senise, que está sempre à disposição, né? Para ilustrar aí as nossas lives, as nossas palestras, com o saber dele, assim, invejável. E é isso. Eu gostaria que o senhor aí, doutor Roberto, fizesse aí algumas ponderações. Bom, quero primeiramente agradecer. Posso falar? Posso? Pode falar, doutora, à vontade. Primeiramente, quero agradecer ao convite que foi feito mais uma vez pela OAB de Carapicuíba, e tendo os cumprimentos ao Dr. Paulo, que é o presidente da subseção da OAB de Carapicuíba, a doutora Cláudia Klopper, que tão gentilmente me faz mais uma vez o convite para participar das atividades dessa importante subseção que nós temos aqui em São Paulo, e o doutor Matheus, que também esteve conosco na outra ocasião em que estivemos presencialmente na OAB. Estamos dessa forma, apesar de distantes fisicamente, com o mesmo espírito, da mesma forma que da outra vez, que me senti muito bem com a recepção e com a hospitalidade de todos. Então, desde já, eu saúdo a todos e estou aberto aí para qualquer questionamento que possa eventualmente colaborar para o debate. Muito obrigado, doutor. Bom, nós estamos aqui reunidos hoje para falar de um assunto muito interessante, né? Considerando a atual situação de pandemia no mundo, que é o direito do consumidor e contratual diante dessa pandemia de Covid-19 que nós estamos tendo. E diversas questões surgiram, né? Porque é uma situação inusitada, uma situação que foi completamente inesperada do ponto de vista social e jurídico, né? Ninguém esperava que houvesse esse tipo de acontecimento que afetou o mundo inteiro e afetou várias relações jurídicas, diversos tipos de relação jurídica foram afetadas, né? Eu tive, por exemplo, na seara do direito do consumidor, para a gente focar no tema principal da palestra, por exemplo, eu tive notícias, por exemplo, na área acadêmica, de cursos, né? Por exemplo, cursos que antes eram presenciais e agora estão tendo que ser ministrados telepresencialmente, e aí surge a dúvida, como é que fica a cobrança desses cursos, né? Porque tem curso que está cobrando preço como se fosse normal, como se estivesse tendo presencial, mas não é presencial.
cursos de medicina, por exemplo, curso de anatomia, como é que você vai ter curso de anatomia telepresencialmente? Muitas dúvidas de como fica a questão do aluno, que é também consumidor do serviço da faculdade nessas situações. Doutor, o que o senhor acha em questão a isso? Bem, essa situação é uma situação que é completamente inesperada, tanto para as instituições de ensino superior, como para os alunos e também para os prepostos das instituições, no caso, mais especificamente, os atualmente ditos colaboradores, que são os professores e os funcionários, né? Se nós estivéssemos num período onde isso fosse discutido depois que a pandemia acabasse, nós nos depararíamos sem legislação nenhuma perante questões julgadas pelos tribunais, pelos juízes. E se nós formos pegar a história da revisão dos contratos, nós vamos encontrar na revisão dos contratos as soluções mais variadas. Uma delas, que foi muito sedimentada no direito internacional, foi a ideia de que guerra é a hipótese de força maior e que, por isso, a teoria da imprevisão, que é uma criação no período entre as duas guerras mundiais, então ela nem se confunde com a chamada cláusula rebus sic stantibus, embora muitas vezes a gente a utilize no meio forense como se fossem dois institutos iguais, e não são. A teoria da imprevisão ela justificaria uma revisão judicial dos contratos, né? Nós temos agora uma inversão de expectativas, primeiramente porque a nossa legislação escrita, ao contrário do que aconteceu no período entre guerras mundiais, contempla a possibilidade de revisão judicial dos contratos, tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. Curiosamente, nós também temos uma lei que foi recém-promulgada após um belíssimo trabalho dos autores do anteprojeto, que foi apresentado inicialmente pelo senador Anastasia, que é a chamada Lei da Pandemia, que já está em vigor, foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e ganhou, inclusive, o número que é a Lei 14.010, eu estou aqui, obviamente, pegando a minha colinha aqui, de 10 de junho de 2020. Então, a pergunta que fica é: haveria condições de se obrigar uma instituição de ensino a revisar o valor das mensalidades, já que houve uma mudança da oferta do ensino, que era presencial ou era híbrido, e agora ficou totalmente à distância? Aliada a esta lei da pandemia e aliada ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil, nós temos ainda 2 ou 3 deliberações administrativas emanadas do Ministério da Educação, ainda durante a gestão do ex-ministro Abraham Weintraub, que autoriza expressamente a ampliação da oferta de ensino à distância como uma forma de se suprir a oferta presencial. Então, esse é um ponto que é bastante relevante, porque a partir do instante que eu tenho medidas administrativas tomadas pelo Ministério da Educação que expressamente autorizam as instituições de ensino superior e também as de ensino fundamental e ensino médio, na medida do possível, a oferecer o ensino presencial na modalidade à distância por conta da pandemia, enfraquece um tanto algumas questões quanto a uma eventual alegação de revisão do valor das mensalidades. Não diria que se afastaria por completo, mas há um enfraquecimento, sem dúvida. Há um outro ponto ainda que nós devemos salientar. A lei da pandemia, ela só tem um dispositivo que é diretamente aplicado ao Código de Defesa do Consumidor. Essa lei 14.010 é uma lei que, na realidade, tem uma finalidade de restabelecer a harmonização na relação entre os contratantes durante o período da pandemia.
E ela estabelece, do ponto de vista ficto, como ficção, que o período da pandemia iria de março até o final de outubro. E para uma ou duas questões ela estende até o final de dezembro. Mas com relação a contratos escolares, como eles constituem relações tipicamente consideradas de consumo, como já se manifestou o Supremo Tribunal Federal a respeito, inclusive do tema, não há nenhuma menção direta a esses contratos. E a única menção que há na Lei 14.010 diz respeito ao artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor sobre venda de produtos e serviços à distância. Então, por conta disso, nós não temos uma solução que diga taxativamente que o aluno não pode buscar a revisão. Mas, por outro lado, as instituições de ensino têm determinado arsenal normativo, não apenas da legislação federal, mas também das normas do Ministério da Educação, que autorizam a seguir com o chamado período escolar nessas condições. Então, não tem uma resposta matemática para oferecer, doutor Matheus. É algo que realmente pode dar um belíssimo debate com relação a uma revisão do valor das mensalidades, mas não há realmente nada que proíba a instituição de ensino superior de continuar exigindo o cumprimento do contrato pelo valor que está previsto no contrato com o aluno. Mas também não há impedimento do aluno de, eventualmente, requerer a revisão judicial do contrato com relação a esse período. O que quer dizer, então, na prática? Desculpa se me alonguei muito na resposta, mas nós temos, na prática, então, argumentos muito favoráveis às instituições de ensino, argumentos muito favoráveis, obviamente, ao aluno, porque o aluno está se submetendo a um outro tipo de oferta de educação, que não é aquela oferta previamente programada, e aí a discussão que fica se haveria possibilidade ou não da revisão judicial. Aí, indo para o Código de Defesa do Consumidor, nós temos uma questão bastante interessante. Como a Lei 14.010 não estabeleceu modificação nenhuma no poder de revisão judicial dos contratos de consumo, ela fez isso com os contratos civis e com os contratos empresariais, mas ela não modificou o direito básico do consumidor, nem mesmo no período de pandemia, com relação aos contratos de consumo. E contratos de mensalidades escolares dizem respeito a contratos de consumo, como eu já falei, por definição até mesmo da nossa última instância brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal. Haveria, sim, uma possibilidade de discussão com base no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor, caso houvesse condições, de acordo com as circunstâncias do caso, pela aplicação do princípio da boa-fé objetiva, de se discutir se as prestações exigidas do consumidor-aluno teriam se transformado em prestações desproporcionais de forma exagerada, que é a teoria da onerosidade excessiva que está prevista no Código de Defesa do Consumidor. Para aqueles que defendem que seria a teoria da base do negócio jurídico, que é uma outra teoria, também teríamos um resultado bastante semelhante. Inclusive, caso os meus debatedores aqui hoje me autorizem, eu passaria até a fazer essas distinções, porque são várias teorias revisionistas de contrato, né? Eu já mencionei a cláusula rebus, já mencionei a teoria de previsão, estou mencionando a onerosidade excessiva e agora a base do negócio jurídico. O Código de Defesa do Consumidor é nessas duas últimas, tá? Na onerosidade excessiva e na base do negócio jurídico. Seria muito importante que o senhor abordasse. Nós temos o contrato como uma das fontes de riqueza, né? Que flui muito na economia do país. E a economia do país também está ali na nossa Constituição, no artigo 170, como um direito fundamental. Mas também temos o Código do Consumidor, que é também a parte hipossuficiente na relação de consumos, e a gente
Gostaria de fazer aí um paralelo. A economia é um direito fundamental. O outro, o Código do Consumidor, né, o direito do consumidor, que também vem a ser um direito fundamental, está lá constitucionalmente garantido no artigo 160, inciso 3º, salvo engano. E eles dois, nessa situação de calamidade pública, tanto a empresa vai precisar de um suporte, né, quanto o pobre consumidor para pagar as dívidas que eles contraíram e não sabia dessa situação superveniente, né, que estava por vir. E aí eu digo que as duas situações são importantes. E como que fica? Então, eu posso só fazer um adendo? Claro. Só fazer um adendo ao que a doutora falou? Então, é que eu entendo, eu não vejo tanto a economia como um direito fundamental, né? Não existe expressamente um direito fundamental à economia. A economia é um sistema, né, para provimento das necessidades do ser humano. Não, a economia, a livre iniciativa... O que vale é... Ela está lá no artigo 170 da Constituição. E é tida não, também... A regulamentação da economia. Então, né? Mas a economia existe para suprir as necessidades do ser humano, não se colocar acima delas, né? Pelo menos é esse entendimento instrumental que eu tenho da economia em relação às necessidades do ser humano e, no caso que a gente está tratando aqui, do direito do consumidor. Mas os contratos, eles enriquecem, né, a base mais forte da circulação da riqueza, eu digo assim, do país. Então, como ficam as empresas com essa situação atípica que estamos no momento e como fica aí os consumidores, porque é um direito fundamental, eles sem conseguir honrar com as suas dívidas. Pode falar. Posso? Obrigado. Essa questão do conflito existente entre fornecedores de produtos e serviços e consumidores é uma questão que existe independentemente da ocorrência de força maior ou de caso fortuito, né? Creio que todos nós concordamos com isso, né? A Constituição Federal realmente coloca que a defesa dos consumidores ela constitui um direito fundamental. É o artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal, e que os direitos dos consumidores se integram dentro do conjunto de direitos que integram a chamada ordem econômica, o artigo 170, inciso 5º da Constituição. O que me parece bastante interessante é que, apesar de termos uma lei que regula as situações relativas a vários negócios jurídicos e questões de direitos reais, inclusive, durante esse período ficto pelo legislador de pandemia, que seria de março ao final de outubro e, excepcionalmente, até dezembro, nós não temos nesta lei nenhuma norma que vulnere diretamente o poder de revisão judicial de contratos de consumo. Então, a partir do instante em que não há um impeditivo para se discutir revisão judicial em contrato de consumo, isso continua sendo uma possibilidade para consumidores e fornecedores, porque o Código de Defesa do Consumidor realmente só foi atingido quanto ao artigo 49 durante esse período, que é o artigo das vendas online. Há até uma colocação que está sendo feita pela doutora Marta, eu agradeço, inclusive, a participação de alguns advogados que estão aqui falando, onde ela fala, se a doutora Cláudia me permite, já não há decisões conflitantes nessa matéria? Sim, certamente já há. Como também já existem decisões conflitantes em vários temas de revisão judicial de contratos.
é que talvez, doutora, a gente precisasse entender o que seria uma decisão conflitante mesmo. A doutora está lembrando aqui, alguns magistrados mantêm a mensalidade, mas houve uma decisão para reduzir em 15%. Eu, particularmente, eu entendo que o Código de Defesa do Consumidor ele apresenta uma vantagem bastante interessante, que é aquela que está no artigo 4º, no inciso 3º. Ao estabelecer a Política Nacional das Relações de Consumo, o Código estabelece que o objetivo desta política nacional é harmonizar as relações entre fornecedores de produtos e serviços e consumidores. E essa harmonização ela se dará sob o primado da boa-fé objetiva. É o que está no artigo 4º, inciso 3º. Mas, além disso, o consumidor tem o direito básico de buscar o Poder Judiciário para revisão judicial do contrato de consumo. Em que situação? Quando houver prestações onerosamente excessivas para os consumidores, no caso concreto. Então, como a boa-fé objetiva ela trabalha com circunstâncias do caso, e como hoje em dia nós não temos um contrato apenas de mensalidade escolar, mas temos vários contratos de mensalidade escolar ofertados por uma mesma instituição de ensino superior, justamente com base nas chamadas bolsas e nos chamados descontos promocionais que se dão para alunos que vêm de transferência ou para alunos mesmo que são captados para que se aumente a base de alunos naquela instituição de ensino superior, penso que há possibilidade, sim, de termos decisões que, num primeiro momento, elas soariam uma contradição ou um conflito. Mas, analisando as circunstâncias de cada caso, essas decisões poderiam até ser sustentadas, embora com soluções divergentes. Então, precisaríamos ver as circunstâncias do caso de cada contrato que estaria sendo analisado para fins de revisão. O interessante é que nós temos uma sobrecarga muito grande para ambas as partes quando temos situações como essas que nós estamos vivendo, né? Nós temos para as instituições de ensino superior uma sobrecarga muito grande no chamado acesso à plataforma digital. Isso exige um reforço da infraestrutura das instituições, isso exige um treinamento ainda que mínimo de capacitação dos colaboradores e professores para conseguirem utilizar as ferramentas digitais para transformar uma aula presencial em uma aula online. Eu fui uma das pessoas que teve que submeter a esse processo, pelo fato de estar dando aula em 3 instituições atualmente. E as 3 acabaram migrando do sistema presencial para o sistema online. E a grande maioria das instituições acabou fazendo isso. Então, isso gera um custo empresarial. Mas é claro que também há, muitas vezes, um custo a mais para o aluno, que, além de pagar a mensalidade, ele tem um problema. O aluno não tinha aquele pacote ou aquela estrutura de computador devidamente ajustada para assistir uma quantidade enorme de horas aula veiculadas pelo sistema online. E nem mesmo o aluno estava feito para trabalhar com formulários de provas, como, por exemplo, o Google Forms, ou trabalhar com outro tipo de avaliação à distância. Então, sem sombra de dúvidas, ambas as partes acabaram sofrendo uma onerosidade não programada originalmente pelo contrato. É muito bom, na minha opinião, a Lei 14.010 não trabalhar com a revisão judicial de contratos de consumo e nem constituir nenhum obstáculo para isso. Porque, no caso concreto, o arbítrio judicial avaliará justamente essa situação para verificar de que maneira haveria condições de se chegar a uma prestação que representasse equidade. Porque toda revisão judicial dos contratos, ela busca uma equidade judicial. E todos saem perdendo. A revisão judicial dos contratos, que é realmente aquela revisão que gera uma reharmonização de algo que estava harmonizado, mas deixou de ficar harmonizado por conta de algum acontecimento, como é o caso da pandemia que estamos vivendo,
essa decisão judicial é buscar a reharmonização da relação jurídica. Bom, como é que eu vou fazer essa reharmonização no Código de Defesa do Consumidor? Com base na teoria da onerosidade excessiva ou na teoria da base do negócio jurídico que se encontram no artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. Qual será o critério? O Código tem um critério para revisar cláusulas que se tornam onerosamente exageradas. É o artigo 51, no parágrafo 1º, incisos 1º, 2º e 3º. Esse artigo 51, parágrafo 1º, ele, na realidade, é um autêntico caminho, é uma luz de orientação normativa para que o juiz, no caso concreto, identifique qual seria o caminho para a reharmonização do equilíbrio contratual. Não há uma resposta exata, e eu agradeço muito a pergunta que foi aqui colocada, justamente porque ela vai no ponto. Nós temos, sim, na revisão judicial, não só dos casos atuais, como de casos pretéritos pelos quais a jurisprudência tratou, decisões aparentemente conflitantes. E aí, para sabermos se há realmente essa conflituosidade, nós precisamos pegar cada um desses casos e fazer uma comparação analisando as circunstâncias temporais, as circunstâncias espaciais, as circunstâncias pessoais durante o momento em que se tornou possível a revisão. Não sei se falei muito, se a doutora Cláudia ou o doutor Matheus Está ótimo, está ótimo. A minha preocupação aqui é maior com os planos de saúde, por conta, principalmente dos idosos, que os planos de saúde aumentam assim exorbitantemente, e aí eles, nessa situação, sem poder pagar. E qual seria aí uma saída judicial, eu digo, né? O que o senhor acha dentro do Código do Consumidor? Bom, pois não, doutor Matheus, pois não? Só um adendo, porque eu gostei muito do que o doutor Senise falou. Como sempre, um professor, bem didático, né? E eu diria que o senhor foi num ponto muito interessante que fala em questão à onerosidade não apenas para o consumidor, mas também para o fornecedor nesses tempos de pandemia, né? Porque, por exemplo, nós tivemos, chegou ao meu conhecimento, né, casos, por exemplo, na seara do consumidor de aumento de preços, por exemplo, de 1000% em cima do preço. Mas também levantaram essa questão de que você tem que ver que também há uma onerosidade para quem fornece esses produtos e serviços, né? Uma onerosidade maior. Por exemplo, quem fornece esses serviços também é consumidor de algum outro fornecedor, e aí sobem os valores gastos, né? Tudo para se manter um negócio. No caso específico das universidades, é interessante porque, ao mesmo tempo que você pode falar que você tem uma onerosidade por causa de montar o sistema, né, que é necessário para fazer todas essas aulas online, manter o curso digitalmente, você também tem a economia de não estar sendo utilizado todos os recursos materiais da universidade, né? Por exemplo, luz, água, biblioteca, salas de computação, tudo isso passou a não ser utilizado dentro da universidade. E mais do que revisão, pode também pedir o reembolso, né? No meu entendimento. Se o aluno não está fazendo uso de todos os recursos da universidade, não está tendo acesso, ele pode pedir a revisão, pode pedir o reembolso. Apenas fazer esse adendo ao que o doutor falou. Bem, então, apenas para terminar a questão dos contratos escolares, e aí eu tomo em seguida a pergunta da doutora Cláudia. Podemos fazer assim? Sim, claro. Podemos, doutora? Sim, óbvio.
Porque a pergunta do Dr. Matheus é bastante pertinente, porque ela também diz respeito ao custo da relação jurídica quando não existe mais o chamado custo de manutenção, custo de insumo, né? A grande questão aqui, por exemplo, pela eventual economia com relação à energia elétrica, material de sala de aula, com relação à eventual economia quanto à biblioteca, em primeiro lugar, ela teria que ser, obviamente, verificada no caso concreto. Eu volto a assinalar isso. Penso que a questão da revisão judicial é uma revisão muito séria, é uma questão séria, perdoe-me, porque ela envolve uma necessária perda para ambas as partes. Isso tem que ficar muito claro. A revisão judicial ela não serve como uma tábua de salvação para uma das partes em contratos paritários. Em contratos de adesão, como são os contratos de consumo na sua grande maioria, a revisão judicial dos contratos ela também não serve para fazer o efeito gangorra. O consumidor, por conta de um problema posterior ao contrato, passa a ficar lá embaixo e o fornecedor lá em cima. E aí o juiz então fala, não, isso está errado, então vamos colocar o consumidor lá em cima e o fornecedor lá embaixo. Não. O efeito gangorra ele não pode existir numa revisão judicial de contrato. Todos nós brincamos quando crianças de gangorra, né? Então vocês estão entendendo muito bem o que estou falando, creio eu. O efeito que deve existir é o efeito de uma equiparação. Então não é efeito gangorra, um no alto, outro em cima. É o efeito equilíbrio. Então, a revisão judicial serve para reequilibrar. E, na prática, quando acontecem circunstâncias não programadas que interferem nos custos das partes no contrato, é necessário que o reequilíbrio ocorra e esse reequilíbrio gera perdas. E as soluções mais equitativas são as que geram perdas para ambas as partes. Não confundam isso com a ideia de que a perda tem que ser de 50% para cada uma. Também não é assim que funciona. E a solução do Código de Defesa do Consumidor é brilhante neste ponto, porque com base no princípio da boa-fé objetiva e com base na aplicação da teoria da onerosidade excessiva e na teoria da base do negócio jurídico, o juiz, munido dos critérios normativos do artigo 51, parágrafo 1º, incisos 1º a 3º, terá condições de buscar esse reequilíbrio, de impedir o efeito gangorra que acabou sendo causado por uma situação não programada pelas partes. Agora, quando nós estamos diante de contratos existenciais, a situação fica um pouco diferente disso. Não que a educação não seja importante, a educação é fundamental, todos nós sabemos. Mas quando estamos diante de contratos existenciais que dizem respeito à proteção da vida e da integridade física e psíquica das pessoas, nós temos uma vulnerabilidade que tende a se exacerbar. É vulnerável por força da lei, ainda que seja uma vulnerabilidade muitas vezes fictícia, artigo 4º, inciso 1º do Código, em uma vulnerabilidade que podemos chamar de hipervulnerabilidade. Nos contratos e planos de saúde, nós temos justamente esta situação. A situação de vulnerabilidade do consumidor ela se torna uma situação que lhe dá uma hipervulnerabilidade diante das práticas mercadológicas das administradoras de planos de saúde. E, por favor, não porque elas sejam necessariamente ruins ou porque elas queiram necessariamente apenas lucrar, mas é por uma situação muito óbvia. Estamos trabalhando com uma empresa que tem a sua finalidade de lucro e, de outro lado, estamos trabalhando com uma pessoa que está precisando ter a sua vida salvaguardada, que está precisando ter a sua saúde física ou psíquica salvaguardada. Então, aqui nós estamos diante de uma questão existencial. É uma questão que vai além de um problema temporal que há num contrato de prestação de serviços educacionais, indiscutivelmente. Nesse tipo de situação,
nós temos uma exacerbação dos riscos da atividade profissional. O Código de Defesa do Consumidor já entende que essa exacerbação ela existe em qualquer fornecimento de produtos e serviços. Tanto é assim que ele adota a teoria da responsabilidade objetiva nos artigos 12, 14, 18, 19, 20 e 22, deixando muito claro que o fornecedor de produtos e serviços responderá independentemente de culpa pelos danos causados aos consumidores. Aqui nós estamos diante de uma situação em que a pandemia ela leva a uma sobrecarga tanto do Sistema Único de Saúde, do SUS, que tem até reagido de uma forma bastante positiva diante de tudo que está acontecendo, como também uma sobrecarga do serviço suplementar de saúde, que é gerido diretamente por pessoas jurídicas de direito privado, que, óbvio, se submetem às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Nos contratos de planos de saúde, nós temos, sem sombra de dúvidas, uma exacerbação dos riscos do fornecedor que presta serviços, porque ele está trabalhando com questões relacionadas a um bem juridicamente intangível e de intangibilidade muito mais relevante do que o bem educação, que é o bem proteção da vida, proteção da integridade física e proteção da integridade psíquica. Quando falamos em hipervulnerabilidade, se nos socorrermos tanto dos julgados, eu destaco aqui alguns do STJ, da ministra Nancy Andrighi, do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, do ministro Antônio Herman Benjamin, que inclusive é um dos autores do anteprojeto do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, nós encontraremos decisões que trabalham com essa ideia de hipervulnerabilidade, vocacionando uma proteção ainda maior na revisão judicial do contrato. Nem que seja para que, eventualmente, durante um período de tempo, essa revisão crie um efeito não gangorra, mas um efeito um pouco desequilibrado para reequilibrar. Ou seja, ao invés de eu colocar as partes novamente numa posição de equilíbrio, eu ainda coloco as partes numa posição de início de efeito gangorra, vamos falar assim, onde o consumidor fica um pouco mais protegido, mas apenas por determinado período de tempo. Como, por exemplo, quando há um abatimento de prestações de manutenção do plano de saúde. Isto sem discutir a chamada elevação do preço que eventualmente se torne abusivo, como o aumento de 1000%, que a doutora Cláudia aqui colocou. Mas quando falamos de contratos existenciais, nós temos um bem juridicamente mais relevante e que não pode ser deixado de lado. Aí alguém pode eventualmente me perguntar, isso tem a ver com dignidade? Claro. Tudo que diz respeito à proteção dos chamados direitos da personalidade na órbita civil, ou da chamada proteção dos direitos fundamentais na órbita constitucional, ou da chamada proteção dos direitos humanos na órbita internacional, tem a ver com o princípio internacional que o Brasil internalizou na sua Constituição como um princípio fundamental da República Federativa do Brasil, que é o princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, do artigo 1º, inciso 3º da Constituição, sem dúvida. Eu posso ter uma exacerbação dessa ideia de proteção de hipervulneráveis, inclusive no contrato de mensalidade escolar. Mas em que situação? Quando eu tenho uma desproporção tal que acaba acarretando o chamado superendividamento, que é aquilo que os europeus chamam de sobreendividamento. Aqui no Brasil, nós preferimos a expressão superendividamento. E nós temos um projeto de lei que precisamos lutar o quanto antes. Eu aproveito a oportunidade, eu peço a oportunidade aqui para a doutora Cláudia, para o doutor Matheus, para o doutor Paulo, que fez a abertura desse evento, que todos nós entremos no site
do Congresso Nacional. Esse projeto de lei se encontra no Senado desde março de 2020, já com parecer pela aprovação dele. É um projeto importantíssimo, que é um projeto de lei de regulação de situações de superendividamento. Esse é um projeto de lei que tem sido capitaneado pela professora Cláudia Lima Marques, que é um dos maiores nomes do direito do consumidor brasileiro e latino-americano. E a professora Cláudia Lima Marques, ela tem feito um trabalho exemplar, como todos nós sabemos, na defesa dos consumidores. Já foi presidente do Brasilcom, que é um dos principais institutos científicos que analisam a política e os direitos dos consumidores, e eu faço questão de mandar um abraço para o presidente, o doutor Diógenes, que é o atual presidente do Brasilcom. Eu já tive a honra de ser vice-presidente desse instituto. É um instituto extremamente sério, como todos nós da área de direito sabemos. Tem uma produção doutrinária vasta com as revistas de direito do consumidor e com os próprios autores de direito do consumidor. E este é um projeto que já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Só está faltando ser aprovado no Senado Federal para ir à sanção presidencial. Então, eu faço até um repto aqui, peço essa autorização para os meus doutores que estão tão bem me recebendo nesse final de tarde de hoje, que possamos fazer um levante de participação de abaixo-assinado pela aprovação desse projeto de lei, que é tão importante para trabalhar com o problema do superendividamento do consumidor brasileiro. Imaginem vocês, uma pessoa que é idosa, ter restrições de atendimento pelo seu plano de saúde, e ela está superendividada por conta desse plano de saúde ou por conta de outras dívidas que ela também tem, porque ela também tem que comprar medicamentos, por exemplo. Ou um aluno que pagava a sua faculdade, não tinha então um sistema de internet montado na sua casa e teve que efetuar gastos com esse sistema de internet na sua casa para receber horas e horas de aulas online durante o semestre da mensalidade escolar e acumula outras dívidas também por conta disso. Então, é muito importante que nós lutemos pela aprovação dessa PL. Tá? Eu faço, então, aqui esse repto aproveitando essa oportunidade. Porque nós vamos ter vários problemas de superendividamento ainda maiores do que nós já tivemos. O Brasil, o ano passado, tinha 63% da população com dívidas. 63% da população com dívidas. E quando terminarmos esse período de pandemia, os senhores podem ter certeza que nós teremos números ainda mais drásticos. Então, o nosso problema agora, obviamente, é a saúde, tá? Mas não tenham dúvidas que a nossa problemática no futuro próximo vai ser com endividamento, tá? Porque a situação do país, a gente tem que se preocupar, obviamente, com a saúde, mas a economia depois vem e vai vir forte por conta das escolas, na cobrança das escolas. Eu soube que no estado do Rio de Janeiro, eles estavam fazendo um abatimento pelo fato dos alunos não estarem frequentando a escola. Então, eu acho que foi em torno de 30%, salvo engano, se eu não estou enganada. Depois eu posso até verificar para falar com propriedade para vocês. Mas o Rio de Janeiro fizeram um abatimento devido ao fato dos alunos não estarem presentes em sala de aula, então não tem o gasto da água, da luz, funcionário de limpeza, enfim. Mas os planos de saúde, eles estão aumentando e não tem perdão nem nessa fase de pandemia, né, que a gente está passando. Então, essa situação eu fico assim meio que até triste por conta de ver vários idosos, inclusive clientes que me procuram e falam, doutor, eu não vou conseguir pagar. Como que eu vou ficar? Então, isso me comove. Então, essa questão da PL do PL que o doutor Sinise levantou é exatamente daquilo
que eu falei. A economia, ela existe para suprir as necessidades da pessoa. Não faz sentido você deixar a pessoa numa penúria, você chegar quase a condenar a pessoa a uma situação de penúria em prol da economia, em prol de um endividamento, né? Isso não faz sentido nem para as empresas. É aquilo que eu falei. A economia, ela é instrumental ao país. Tem aqui um comentário do Dr. Souza em relação aqui, exatamente ao que eu estava falando antes, né? Da prestação de serviço, né? Que se... Tá aqui, deixa eu encontrar. Tá aqui. Pá, 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 pá. Que não se deve deixar de analisar a efetiva prestação dos serviços, né? Com essa visão, eu vejo que, havendo redução da prestação dos serviços, deveria sim existir a redução do valor do contrato e não existir cobrança no caso de inexistir a prestação dos serviços, por exemplo, van escolar, sob pena de enriquecimento ilícito. Essa Mas visão está aí correta? você também tem que... Deixa eu só completar aqui, só completar meu pensamento aqui. É exatamente aquilo que eu falei. Eu entendo que é correto, que a visão do doutor é correta. Então, que essa cobrança é de um valor igual das instituições de ensino, dos alunos que estão tendo aula EAD, não é devida. Aí entra a questão de que pode revisar, mas também poderia pedir o reembolso, né? Ou fechar um acordo com a instituição para ter um reembolso. Aliás, acordo que também vai ser muito importante nesse período agora, pandemia e principalmente pós-pandemia, né? Nós rezamos para que isso acabe logo, mas também a questão dos acordos extrajudiciais vão ser muito importantes, até em relação ao endividamento. Pode falar, doutora, perdão. Eu entendo um pouco diferente do doutor Matheus. Por quê? Porque no momento que você não pague, mesmo que o seu filho não esteja indo para a escola, van, eu entendo que não seria os 100% do valor, mas a pessoa que leva o seu filho vai estar passando necessidade. Então, há um Não tem serviço conflito. prestado. Eu Ela não está sei, mas prestando serviço. é a parte, por exemplo, eu deixei funcionários em casa por conta até para me resguardar, mas eu fiz questão de pagá-los até que o governo autorizasse aí o pagamento do auxílio aí da manutenção dessas pessoas, porque a gente também, é isso que eu estou falando, a gente tem que ver o lado do consumidor, mas também tem que ver o lado do fornecedor, que tem família, tem filhos na escola, e se não gerar a economia, não tem nada disso. Ninguém come. E alimento, se você não tem alimento, você não tem saúde. Eu não digo que a saúde é menos importante, mas eu digo que a situação é uma situação, eu digo que devastadora aí para todos os lados. Certo. Não, tem duas discussões acontecendo aqui, como nós falamos, tem contratos de prestação de serviço de ensino e tem contratos de saúde, né? Aqui no caso, o que foi citado foi o exemplo da van escolar. Por exemplo, não dá para você pagar por um serviço que você não está recebendo. Entendeu, doutora? É esse sentido. A questão da saúde, eu entendo que a saúde do cidadão se sobrepõe ao interesse econômico da empresa, né, nesse ponto. Aí eu acho que o doutor Senise pode até falar melhor, que ele estava falando do projeto de lei, mas eu entendo que em momento que aí isso pode ser discutido judicialmente, né, a questão dos planos de saúde e da onerosidade excessiva. Isso sim, com certeza pode ser discutido judicialmente. Aliás, o doutor Senise, se não me engano, pelo currículo que foi me passado aqui, o doutor trabalha junto da promotoria em relação a direito do consumidor, correto? Trabalhei muitos anos na promotoria do consumidor, sim, trabalhei muitos anos na promotoria do consumidor. Obviamente, a questão da revisão judicial dos contratos, ela também era objeto, e é objeto de questionamento dos promotores que atuam nesta área, até mesmo por conta dos inquéritos civis e das ações civis públicas. Mas, nesses casos, a solução é uma solução mais genérica, mais generalizada para fins de revisão judicial,
diferentemente dos casos individuais, em que, sem sombra de dúvidas, as circunstâncias de cada situação individual vai ser levada em conta pelo juiz do processo individual, diferentemente de um processo coletivo onde temos soluções mais genéricas que tendem a, eventualmente, no caso de uma sentença de reparação de danos ou de restituição de valores pagos aos consumidores, que ser filtrada, tem que ser especificada pelo consumidor interessado, pelo consumidor vítima, para fins de liquidação de danos numa apuração do valor que seria devido a ele. E nessa época de pandemia agora, doutor, como o senhor já trabalhou, né, nós estamos com o judiciário com as atividades presenciais interditadas. O senhor tem alguma informação de como está sendo para o consumidor, se ele quiser procurar o Sejusc, por exemplo? Nós temos o Sejusc em Carapicuíba, nós temos o Sejusc em Cotia e em São Paulo também. Como que está sendo para o consumidor essa questão de buscar os direitos dele? Eu sei que tiveram várias diretivas, por exemplo, do PROCON, que saíram, principalmente, para orientar os fornecedores também, né? Eu queria saber a opinião do doutor em relação a isso. Bom, os órgãos de defesa do consumidor, eles têm trabalhado normalmente, obviamente, mais focados no atendimento online, mas questões emergenciais, elas têm sido recebidas, obviamente, com a devida cautela, pela Fundação PROCON aqui em São Paulo e mesmo, me parece, aí não tenho tanta certeza, mas pelo que já me disseram, pela Defensoria, né? Aqui na cidade de São Paulo. Uhum. Tá? Agora, eu não tenho informações mais amplas a respeito, porque eu tenho passado o meu tempo apenas isolado, preparando aulas, preparando provas, escrevendo artigos, lendo... Não, sim. Fazer essas coisas, né? É que com a justiça como tá muito mais lenta. Eu fiquei sabendo de liminar que tá esperando meses para sair alguma decisão, então tá bem difícil essa procura dos direitos, porque nós falamos aqui, tecnicamente, pode buscar, Sim. Pode ter revisão, pode ter reembolso, mas para o consumidor na prática tá bem difícil. Por exemplo, questão de vícios ocultos, muitas compras sendo feitas online, aí o consumidor fica em dúvida de como que ele pode fazer, dos prazos, de tudo, como que fica, né, para entrar em contato com o fornecedor. Então, Sim. O problema do acesso à justiça, obviamente, é um problema que já existia. Nós temos, na teoria, o acesso à justiça pleno. Mas esse problema de acesso à justiça é um problema cuja superação total nunca houve. E eu nem sei se haverá por conta da demanda que nós temos envolvendo a população mais pobre brasileira. Nós temos que nos lembrar isso, né? Então, em tempos de pandemia, obviamente, esse acesso acaba sendo mais dificultoso, porque mesmo quando o acesso está online, nós temos um problema. Nós somos o país das perplexidades, né? Somos o segundo país em comércio eletrônico do mundo hoje. Só perdemos para os Estados Unidos. Só que, ao mesmo tempo, nós não estamos localizados entre aqueles que teriam, em percentuais, acesso universal à internet ainda no Brasil. Né? Então, realmente, esse problema é um problema que existe. Nós temos alguns comentários aqui, por exemplo, do Dr. Ricardo Mendonça: não é adequado fazer com que os empreendedores arquem com todos os custos ligados à pandemia. Não havendo acordo, outro da doutora Eider: não havendo bom senso e acordo, haverá muito endividamento e processo cumulativo. Gente, ninguém aqui está defendendo levar à falência negócios, entendeu? Nós estamos numa situação excepcional, principalmente por isso que existe a regulamentação da economia, o direito regulamenta a economia, e o Estado tem suas obrigações, por isso tem que ter planos do governo federal, em conjunto com os governos estaduais, para conseguir ajudar a todos, consumidores e fornecedores, nesse momento de pandemia, entendeu? E trabalhando com o direito e com os profissionais de direito nesse intuito. O que acontece?
Nós temos, muitas vezes, um sistema do consumidor que muitas vezes falha tanto com o consumidor quanto com o fornecedor. O professor Senise talvez possa até complementar melhor do que eu nisso. Nós temos, por exemplo, danos morais extremamente baixos, muitas vezes que levam a uma chamada jurimetria por parte das empresas, né? O que vale, às vezes vale mais às vezes vale mais você até arcar com os custos de um processo do que fazer uma mudança. Então, a doutora Eider falou aqui de processos acumulativos. Eu acho que processos cumulativos já vão ocorrer, entendeu? É inevitável, inclusive processos coletivos, inclusive na seara do consumidor. Eu acho que isso é inevitável de acontecer, principalmente na seara da meu Deus do céu, deu branco agora, da saúde que a doutora Klopper falou. Eu queria saber um pouquinho a opinião do doutor Senise. É, Doutor Pois Senise, não, o senhor... doutora? Não, eu queria saber... A doutora Cláudia não, queria fazer eu estou vendo aqui uma advogada amiga do Rio de Janeiro. Marta, obrigada aí pela sua colocação. E ela avisa aqui que já no estado do Rio de Janeiro, os magistrados mantêm a mensalidade. Hoje houve a decisão de redução de 15% por conta dos pagamentos dos alunos. Então, aqui no Rio de Janeiro, já estamos sabendo aí que tem uma redução de 15% nos descontos, até porque os alunos estão estudando online. E aí eles estão tendo trabalho, os professores estão trabalhando assim, pelo menos os professores que eu conheço, esse ano eu não estou lecionando, mas eles estão trabalhando mais do que, no caso, estariam indo para a faculdade ou indo para a escola, porque eles estão tendo que se reinventar para fazer as lives, para corrigir exercício, enfim. Então, eles também têm que serem pagos, né? Obviamente, e o gasto que não está tendo, não estão tendo as escolas, eles estão aí reduzindo em 15% aí ao estado do Rio de Janeiro. Realmente, São Paulo, eu não estou sabendo se já chegou a essa conclusão final. Não é algo padrão, não é algo universalizado, é algo que ainda vai ser discutido judicialmente, está Aqui sendo em São discutido. Paulo, né? Entendeu? Não só São Paulo, Brasil inteiro. Não tem uma Não, unificação. o Rio de Janeiro já chegou aqui, que eu estou sabendo, e uma advogada conceituada está me falando. Sim, Por sim, eu favor, não estou doutor negando. Senise, pode concluir? Bem, eu creio que nós apenas descobriremos o quão fundo é o buraco dos efeitos da pandemia, muito mal comparando ao buraco que os europeus descobriram depois da Segunda Guerra Mundial, com a destruição das economias dos seus países, das suas empresas e o dilaceramento de famílias inteiras por conta da guerra, né? A pandemia, ela é, sem sombra de dúvidas, devastadora. As pessoas elas podem procurar minimizar os efeitos delas do ponto de vista filosófico, talvez, religioso, ou dentro de uma performance de expectativa pessoal, mas a realidade é que os dados científicos demonstram que a pandemia ela está ceifando vidas, está sobrecarregando o serviço público de saúde, sobrecarregando o serviço privado da saúde e fazendo com que o sistema econômico, tanto o macrosistema quanto os microsistemas, sofram vários efeitos nocivos para os seus agentes. E quem são os agentes econômicos? O artigo 170 da Constituição fala quem são os agentes econômicos. A empresa é agente econômica, os consumidores são agentes econômicos e os trabalhadores são agentes econômicos. E todos estamos padecendo disso que está ocorrendo. Claro, os governos eles precisam sempre calibrar
há soluções que têm que ser adotadas de acordo com as circunstâncias com que está ocorrendo numa situação dessas, indiscutivelmente. E para existir esse calibre, nós vamos voltar ao problema da proteção do econômico e da proteção do social, que é um dos grandes problemas, um dos grandes dramas da humanidade desde que a sociedade existe, né? O quanto eu devo proteger o social para que a economia seja desenvolvida e o quanto a economia deve ser desenvolvida para que o social realmente tenha uma melhor qualidade. E esse é um drama que não vem de hoje, é um drama que existe há muito tempo. Então, assim como nós temos que analisar as atividades das empresas e verificar qual que é o sacrifício possível dentro de uma microeconomia, nós também temos que identificar qual que é o sacrifício possível do ponto de vista de coletividade. O mesmo sacrifício que estamos falando aqui, que atinge grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas, e atinge também drasticamente o empresário individual, atinge também os prestadores de serviços individuais. Pense no trabalho da diarista. Pense no trabalho da diarista. A diarista, ela não tem direitos trabalhistas. O trabalho das diaristas, como ficou agora com a pandemia? Como é que está ficando o tratamento às populações que estão agora, de acordo com os dados cientificamente coletados, sendo mais propensas a se contaminarem, a ficarem infectadas pelo caminho que o coronavírus está trilhando dentro do estado de São Paulo, para falarmos do estado de São Paulo? Então, tudo isso é muito drástico. Nós temos que ter esclarecida a ideia que é impossível se ter a mesma situação socioeconômica ou se querer isso durante a pandemia e depois da pandemia. O que nós temos que descobrir é redescobrir como ficamos nas relações jurídicas que temos. A relação jurídica que eu tenho com um eventual prestador de serviços, a relação jurídica que eu tenho com uma eventual empresa, se eu ainda devo ter essa relação jurídica com essa empresa, ou se eu devo buscar outra empresa por conta de um menor custo, ou por conta de uma melhor compreensão no trato da renegociação de dívidas porventura existentes. Há uma série de coisas, porque as pessoas elas têm que se requalificarem do ponto de vista profissional, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico, por conta da pandemia. Então, eu concordo com inúmeras colocações que foram aqui feitas pela doutora Cláudia e pelo doutor Matheus, que nós temos que realmente estabelecer prioridades e que nós temos que entender que nessa questão da pandemia, a normalidade ela não é a normalidade anterior. E o que ocorrerá depois da pandemia também não será a normalidade anterior. Então, a normalidade atual é realmente um compartilhamento de prejuízos e não de lucros. E esse compartilhamento de prejuízos tende também a ocorrer no efeito pós-pandemia. Não existe uma data real de fim da pandemia. O que nós temos é uma lei atual que estabelece por ficção um marco de 30 de outubro e que, eventualmente, pode vir a ser aditada por uma outra lei que prorrogue os efeitos desta lei. Então, são situações que realmente nós temos que levar em conta. E o Poder Judiciário acaba sendo, mais uma vez, a última voz a dizer, no caso concreto, como aquela situação deverá ser resolvida, né? Aqui em São Paulo, eu não conheço realmente nenhuma sentença proferida em ação civil pública que estabeleça um piso ou um teto de pagamento máximo por conta de determinado serviço, né? Depois eu até pediria para a advogada, que eu vi o comentário que ela fez aqui dos 15%, que se ela pudesse passar essa informação para mim, é muito útil, eu agradeceria, né? E eu aproveito a oportunidade, inclusive, para mandar um abraço para muita gente que está aqui, várias pessoas que
se relacionaram comigo em outras oportunidades. Olha, eu estou vendo aqui a doutora Geniele, que foi aluna nas Faculdades Metropolitanas Unidas, na época eu era coordenador do curso. Muito obrigado, um grande abraço para você, doutora, é um prazer falar consigo. Estou vendo aqui também uma outra pessoa, acho que é a doutora Cristina ou Cristiane, eu já não me recordo, que também fez menção a ter sido minha vítima como aluna, coitada. Bom, mas então eu quero, na pessoa dessas duas profissionais, mandar um abraço para todos os demais que estão até agora assistindo esta live. Mas eu insisto, os efeitos pandêmicos socioeconômicos, eles ainda não estão devidamente mensurados. E eles só serão devidamente mensurados como numa guerra. Quando a guerra acaba, a gente vê a situação real que temos que enfrentar. Mas nós podemos minimizar os efeitos. E minimizar os efeitos diz respeito não apenas a políticas públicas adotadas para o combate à Covid-19, mas também diz respeito a medidas jurídicas e a atividade nossa como profissionais do direito para estimular soluções extrajudiciais de conflitos, o que é perfeitamente possível neste momento mesmo. As soluções extrajudiciais de conflitos. E aí eu entro com esta observação, se me permitem, a mais. Penso que a negociação, a conciliação e a mediação são extremamente oportunas neste momento, inclusive, tá? Não há nenhum proibitivo na Lei 14.010 de 2020 para a realização de soluções extrajudiciais de conflitos. E as soluções extrajudiciais de conflitos, elas são muito positivas para ambas as partes, quando há uma sensibilidade de que elas precisam entender que o compartilhamento de prejuízos, ele é imprescindível neste momento, ele é necessário. E volto a insistir, não há compartilhamento de prejuízos que sempre seja 50%, porque a pandemia traz uma reviravolta na situação contratual e gera um efeito gangorra. Toda vez que eu tenho um efeito gangorra gerado num contrato, eu tenho a necessidade de reequilibrar esse contrato. E o Código de Defesa do Consumidor traz o caminho para isso, conforme eu já mencionei aqui. Eu mando um abraço também para o Dr. Eider, para a doutora Sheila, para o Dr. Denilton, e devolvo a palavra, então, para os meus grandes amigos. Então, eu estou aqui, eu já reforço aqui a sua solicitação, a minha amiga aí, doutora Marta, que, se possível, mandar aí essa decisão para eu repassar para o doutor Senise. Também aqui eu verifico que tem amigos até da Flórida, Recife, Fortaleza também aqui, visualizando aí a nossa live. Fico muito orgulhosa, Rio de Janeiro em peso, amigos e profissionais da área aí do direito, tá? Mas eu entendo, doutor Senise, que nós vivemos numa democracia. E a democracia não eu não digo que é só governante. Cabe a mim, cabe ao doutor Matheus, cabe ao senhor. Então, é uma situação que todos têm que darem as mãos. Porque se a gente não ajudar, não vai ter empresa, não vai ter... eu digo pequenas empresas, né? Não vai ter como pagar as dívidas. Então, se a gente conseguir, tá, a diminuir essa problemática, eu acho que seria muito melhor. Eu diria assim, a Van é uma pequena empresa. Como que vai falir? Como que depois eu vou conseguir botar meu filho para ir e vir na escola? Como que eles vão dar de comer para a família? Então, eu sei que o governo é responsável, mas a gente está num país democrático. E se estamos num país democrático, a função nossa também é ajudarmos. E eu verifico isso, que as pessoas falam, tem um deficiente, tem uma instituição ali assim, assado, mas cabe ao governo. Não cabe ao governo, cabe a todos nós. Estamos numa democracia, se a gente não se ajudar, principalmente agora,
vai falir tudo. E é isso que eu penso. Mas aí eu dou a palavra para o doutor Matheus. Doutora Cláudia, doutor Senise, eu concordo com a doutora Cláudia, nós vivemos numa democracia, nós temos que nos ajudar, mas cada um tem seu poder de atuação, né? Nós temos ONGs, terceiro setor, todos trabalhando, nós vemos diariamente pessoas na periferia da cidade se ajudando, montando ações de ajuda e solidariedade, mas a nossa capacidade de intervenção é limitada. O governo, a capacidade de intervenção dele é muito maior, até porque os recursos que ele recebe do povo, são muito amplos, né, em comparação com os nossos. Eu já vou encerrando essa... Infelizmente, eu vou tendo que encerrar essa live por causa do avançado do horário. Eu gostaria de agradecer todos os comentários que foram feitos, alguns aqui, a doutora Shirley, por exemplo, algumas instituições estão concedendo descontos caso a caso, exatamente, aquilo que eu falei, não é algo padronizado, né, é algo que ainda vai ter que ser discutido, como o doutor Senise falou, vai ser discutido principalmente no período pós-pandemia, provavelmente, nós vamos ter uma ideia melhor, né? E também concordo com o que o doutor Senise falou, né? O compartilhamento de prejuízos nunca vai conseguir ser 50%, 50%, né? Nunca vai ser igual para tudo, equilibrado em tudo. Mas nós devemos sempre lembrar que o artigo 170 da Constituição também fala que a ordem econômica brasileira ela existe para garantir vida digna para as pessoas, né? E o artigo 5º, quando ele fala de vida, nós devemos entender vida digna, né? O artigo 5º fala da vida, o artigo 170, né, também fala da vida digna. A ordem econômica existe de forma instrumental para garantir vida digna às pessoas. Esse posicionamento é subjetivo, eu já entendo de uma outra forma. Não, o artigo 170 está escrito lá, é expresso. Isso é expresso no artigo 170. A livre iniciativa está lá dentro do direito constitucional e faz parte de um direito fundamental. E se a gente não tem um trabalho, a gente não vive. Concorda, doutor Paulo ou doutor Roberto? Bom, olha, o artigo 170 da Constituição fala: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Eu acho que eu consegui entrar aqui. Todos estão me ouvindo? Né? Já vamos encerrando, doutor Paulo. Vamos encerrando, então, a live com o doutor Paulo. Doutor Roberto Senise, eu agradeço aí os doutores, é uma palestra excepcional do doutor Roberto Senise, é uma grande honra tê-lo aqui conosco, né? Uma figura que a gente tem muito respeito, né? E por tudo que o doutor representa, né? E quero agradecer muito esse compartilhamento de informação, né? Muito positivo, né? Doutora Cláudia Cooper, uma pessoa maravilhosa que a gente tem também muito respeito e admiração, né? Foi quem fez essa ponte de trazer essa pessoa maravilhosa, que é o doutor Roberto Senise. Muito obrigado mesmo, né? Percebo que há algumas divergências, às vezes, em posicionamento. É um assunto polêmico, né? Mas é muito polêmico. Muito. E eu não fico, eu vou até lá ao fim, eu não sei levar. Advogado é isso, né? E principalmente quando se fala assim na função social, tanto do contrato quanto aí do direito do consumidor. Eu luto em cima assim para ambas as partes, porque sei que ambas as partes precisam. Não é, doutor Senise? Bom, eu agradeço muito, mais uma vez, o convite que foi feito pela doutora Cláudia, e eu havia dado um abraço ao doutor Paulo logo no início da live, né? Ele estava com dificuldades técnicas, mas agora já superadas, então receba um abraço, doutor Paulo, mais uma vez, parabenizando por sua excelente gestão à frente da OAB de Carapicuíba. E também um abraço ao doutor Matheus, né? Realmente, quando falamos em
economia e sociedade, né? Como os nossos dois mediadores estavam debatendo entre si, nós temos um problema muito sério, né? E esse problema é aquele problema eterno que nenhum sistema econômico foi capaz de resolver plenamente, que é o problema do equilíbrio da liberdade e da igualdade, né? Esse é um problema mas muito grande. Desculpa. Muito... Pois não. A minha dissertação foi em cima da liberdade, da livre iniciativa e o direito do consumidor. Por isso que eu estou falando com tanta propriedade. Então, porque eu não estudei superficial. O meu trabalho está na faculdade Unifel, e ele está bem esmiuçado, entendeu? Então, foi um estudo profundo da parte do avanço aí da economia e do direito do consumidor, ambos sendo direitos fundamentais para a nossa vida digna. Sim. Eu penso que eu concordo com vocês, apesar de vocês terem essa... Oi, doutores, eu não sei se estão me ouvindo, eu estou com uma dificuldade aqui na live, me perdoe, até por essa razão não interagi com os doutores durante esse período de live. Sim. Mas, assim, eu acho que nós estamos nos momentos finais, é isso, não é? Sim, vai encerrar. Então vamos encerrar. O debate é bom, a gente perde a noção do tempo. Então, fazer as últimas considerações, né? Eu vou iniciar, porque como eu não estou ouvindo ninguém, então eu já inicio, já agradeço e já concluo a minha parte. Tá? E aí, sucessivamente, os doutores fazem dessa forma. Pode ser? Então, vamos lá. Agradecer nosso querido convidado, doutor Roberto Senise, pessoa maravilhosa, aqui nós temos a honra de estar conosco, a doutora Cláudia Klopper, que é nossa grande professora aqui da cidade, né, que nós tivemos a honra de tê-la aqui conosco nessa comissão tão importante, que é de assuntos temáticos, nossa presidente da comissão, o doutor Matheus, também pessoa ímpar, nosso presidente da comissão de planejamentos, que a gente tem a honra de tê-lo aqui conosco. Pois bem, agradeço de coração todos os nossos ouvintes, advogados, né, as pessoas que puderam acompanhar essa live, né, muitos colegas, muitos comentários, muitos abraços para o doutor Roberto, né, por ser o grande mestre de muitos advogados aqui da cidade, né, então agradecer a todos que puderam compartilhar esse momento conosco. Então, forte abraço e até mais, meus amigos. Tchau, gente. Obrigada por ter nos escutado aí. Tá certo. Muito obrigado. Até breve.